Muitas informações do Fluminense neste vídeo. Vou trazer tudo das últimas notícias do nosso tricolor. Então você deixa o seu like e ative as notificações se você gostar do nosso trabalho, gostar desse vídeo. Vou falar de saída de jovem promessa do Fluminense. Fluminense não terá reforço no clássico deste sábado e mais informações do Fluminense. Vou começar falando aqui sobre o anúncio do nosso rival, mandante da partida deste sábado, 9h30 da noite, no Newton Santos. Eles informaram a parcial de ingressos emitidos. Nas suas redes sociais, o Vasco informou uma nova parcial. De acordo com eles, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, já são 20 mil entradas. Como o rival tem o mando, a torcida do Fluminense ficará localizada apenas no setor sul do estádio. As vendas para os torcedores visitantes, no caso o Fluminense, tiveram início às 10 da manhã da última quinta-feira. Então, tá aí essa informação. A gente deve ter o Engenhão com um bom público. Carga de apenas 10% de ingressos para a torcida do Fluminense na partida do Maracanã. O Fluminense também exerceu esse papel, 90% da torcida tricolor e tinha 10% da torcida vascaína. O Fluminense venceu a partida por 2-1, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E se você contar também a partida do Campeonato Carioca, o Fluminense empatou com o Vasco 0-0, então o nosso rival não venceu o Fluminense nessa temporada. Mas é importante lembrar, na temporada passada, o Vasco também mandou o seu jogo válido pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no Engenhão e venceu por 4-2. Então, liga o sinal de alerta aí pra gente entrar mais concentrado nesta partida. Outra informação que eu quero trazer para você, torcedor tricolor, é sobre a transmissão da partida, porque muita gente às vezes não tem TV a cabo, não consegue ver em TV fechada os jogos do Fluminense e terá a opção da TV aberta, porque Fluminense e Vasco, 9h30 da noite, como informei anteriormente, será transmitido na TV Globo. E a Globo trouxe, anunciou a escala para a transmissão. A narração ficará por conta de Renata Silveira, os comentários Roger Flores e Júnior Capacete. Então você, torcedor tricolor, que não tem TV a cabo, vai ter essa opção aí da TV aberta, TV Globo, transmitindo Vasco e Fluminense pela terceira rodada, pela 22ª rodada do retorno. Tem saída confirmada do Fluminense. A Central Fluminense informou nas suas redes sociais. O Wallace, ele foi anunciado pelo Shador Malu do Irã. O agora ex-fluminense, o volante de 23 anos, foi anunciado oficialmente como novo reforço da equipe iraniana. Ele rescindiu o contrato com o Flu e assinou contrato até junho de 2025 com o clube iraniano. Ele é cria de Xerém, tinha contrato com o Flu até o final deste ano. Grande promessa na base, o volante não conseguiu se firmar entre os profissionais. E muita gente pedia oportunidade para o Wallace, era um jogador muito promissor na base, fez sucesso aí no meio-campo com o André, com o Martinelli, na base tricolor, era visto também como uma das grandes promessas, jogador a ser utilizado nos profissionais. Acabou não acontecendo. Teve alguns empréstimos, não deu certo. O mais polêmico foi aquele empréstimo lá para o CRB, onde o presidente reclamou do Wallace, que ele não estava indo muito bem, enfim. E acabou que ele teve algumas oportunidades com a camisa do Fluminense e não foi bem. Eu lembro numa partida que ele foi bem, no final de 2021, aquele 3-0 contra a Chapecoense, que garantiu o Fluminense na pré-Libertadores de 2022, que ele entra, dá assistência para o Abel Hernandes. E depois o Wallace não consegue aparecer. Aí depois disso muita gente pediu oportunidade pro Wallace. O Wallace tem que jogar, A gente está precisando de jogador da base, jogador de segundo volante ali com boa chegada. E o Wallace teve alguns episódios de indisciplina.
essa temporada foi utilizado pelo Marcão naquele time que começou a temporada no Campeonato Carioca, não foi bem e ali deu meio que uma liga em muitos torcedores, muitos tricolores que pediam o Wallace e viram que realmente o jogador não estava bem, não tinha muitas condições de jogar no time principal do Fluminense. Teve um jogo que ele entra e vai mal e depois daquilo ele não consegue mais ter oportunidades aqui no Fluminense. Boa sorte para o Wallace, que ele encontre seu futebol no futebol iraniano. E vamos combinar, o futebol iraniano não é nenhuma potência. A gente torce aqui para que ele encontre o seu futebol, o seu melhor e consiga voos maiores na carreira. Agora eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense, aquele momento que todo mundo, muita gente fica esperando. Um abraço para o José Alexandre de Marisópolis, Paraíba, Luiz Piratininga, aqui no Rio de Janeiro, Eusébio Meira, de Santo Antônio de Pádua, no Rio, Robson João Dourado, na Bahia, para o José Carlos Cardoso de Mesquita, aqui no Rio, e para o Pedro Bernardo, de Nova Iguaçu. Valeu demais a galera que acompanha a Central Fluminense. Deixe o seu like, ative as notificações, porque é muito importante para a gente. Tem um link no comentário fixado deste vídeo, clica aí. Você vai entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, no nosso canal no WhatsApp, para você acompanhar todas as últimas notícias do Fluminense. Então segue a gente por lá também. Essa é uma notícia muito ruim por conta da falta de opções que o Fluminense tem pelos lados de campo nesse momento. O Kevin Serna sentiu incômodo na panturrilha após uma atividade no CT Carlos Castilho e não será relacionado para o confronto contra o Vasco. Ele realizou exames médicos que não detectaram uma lesão no local, porém a decisão foi de preservá-lo contra o Vasco para não correr o risco de um incômodo e o problema se tornar maior. E perdê-lo também por mais tempo, claro. O colombiano sequer participou da atividade dessa sexta-feira, informação do GE. A tendência é que ele retorne contra o Grêmio na próxima terça pelas oitavas da Copa Libertadores. Tudo vai depender da sua evolução física. Então tá aí, o torcedor tricolor, notícia ruim pra gente, porque o Kevin Serna vinha sendo titular, uma boa opção pelo lado do campo, apesar de ele entra na partida contra o Palmeiras, vai muito bem no segundo tempo, encanta muitos tricolores, depois ele vira titular e não consegue repetir aquela atuação contra o Palmeiras. Teve alguns bons momentos nesses jogos como titular, mas não foi daquele jeito, daquele impacto que ele deu no torcedor contra o Palmeiras. Então a gente perde uma opção de velocidade pelo lado do campo. É um jogador que estava sendo importante, né, nesse sentido. Tem muita capacidade física de ir e voltar, de drible curto, de participar realmente dos jogos do Fluminense ativamente, mas a gente perde esse jogador por lesão. E aí a primeira opção, claro, é o Keno, que deu uma assistência e fez um gol no último jogo. E, enfim, teve aquela polêmica dele com o torcedor, fez o segundo gol e quis ouvir a torcida do Fluminense, fez graça para a torcida do Fluminense. Eu particularmente fiquei muito irritado, sendo bem sincero aqui. Jogador de futebol não pode se virar contra a própria torcida por conta de vaias, desculpa, essa é a verdade, mas ele vira aí a principal solução e o principal candidato a ser titular no lugar do Serna. Eu quero que você comente, torcedor tricolor, sobre essa ausência do Kevin Serna. É um jogador que vai fazer muita falta ou você acha que o Keno vai dar conta do recado? Deixe o seu comentário. Informação rápida também trazida pelo Marcelo Neves é que o treino dessa sexta-feira será decisivo para a gente saber se o Nonato será relacionado contra o Vasco. Ele, participando da atividade e não sentindo incômodo, irá ser relacionado, irá jogar essa partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. É importante lembrar, o Nonato estava cotado para ser titular do Fluminense, mas acabou torcendo o tornozelo, acabou ficando de fora dos últimos jogos do Fluminense. E o seu retorno é muito esperado pelo torcedor tricolor, que enxerga ele uma opção melhor no momento do que
o Martinelli. Vamos seguindo aqui com as informações, porque tem notícia também trazida pelo GE sobre os vencedores da licitação do Maracanã. A dupla Fla-Flu, por 20 anos, solicitaram ao governo do estado mais 60 dias para assinatura do contrato de concessão. O prazo inicial de 2 meses se esgotava nessa sexta-feira, mas o rubro-negro, representante do consórcio Fla-Flu, solicitou o adiamento pelo período citado por conta de formalidades e burocracias. O prazo para a formalização da nova sociedade de propósito específico, o SPE, como uma nova gestora do estádio, o governo ainda não se manifestou a respeito da solicitação. Fluminense e Flamengo já operam o Maracanã desde abril de 2019 pelo TPU, o termo de permissão de uso. O atual compromisso tem validade até o final do ano. No ofício assinado pelo presidente Rodolfo Landim, a alegação que com a justificativa que as aprovações das governanças internas dos clubes para autorização da constituição da SPE demoraram mais do que se esperava. Então, a assinatura definitiva da nova empresa gerida pela dupla Fla-Flu demorará 60 dias para assumirem de fato e assinarem o novo contrato com o Maracanã, com o governo, para ter o controle do Maracanã para os próximos 20 anos. Notícia mais do que importante para o torcedor tricolor. Não custa nada lembrar, o Fluminense comemorou muito nas redes sociais que o Maracanã será tricolor também. E a gente tem que ver como vai ser a questão do futuro, já que o Flamengo iniciou as tratativas para a construção do seu estádio próprio. No futuro, o Maracanã pode ficar só para o Fluminense, aí a gente tem que ver como que será essas circunstâncias também. Mais uma informação aqui para a gente encerrar esse vídeo. Jogador que passou pelo Fluminense está livre do mercado. Tem vaga, torcedor tricolor, é isso mesmo. Tô falando do Yuri Lima. Ele jogou no Fluminense entre 2019 e 2021, atualmente está com 30 anos, foi dispensado pelo Mirassol. O jogador estava fora dos planos do técnico Mozart para o restante da temporada, tanto que vinha atuando com a equipe B na Copa Paulista. Ele estava no Mirassol desde 2023 e perdeu espaço nessa temporada. Tendo seu contrato rescindido, a equipe está na terceira posição da Série B. Pelo Fluminense, o Yuri disputou 55 partidas, sendo titular em 45 delas, não fez gols e não deu assistências, tampouco conquistou título. No futebol brasileiro, acumula passagens também por Juventude, Santos e Cuiabá. O Yuri Lima jogou no Fluminense nesses anos, e esse ano teve, aquele burburinho dele fora de campo aí por conta do seu relacionamento. Claro que o Yuri, na minha visão, não tem vaga no Fluminense hoje, mas fica aí também essa informação de um ex-fluminense que não estava aqui até pouco tempo, sendo dispensado lá do Mirassol. Muito obrigado você, torcedor tricolor, que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima. Valeu!